Olá, na dica de hoje eu gostaria de falar sobre finalizações de músicas. Mas antes de começar a falar deste assunto, eu gostaria muito que você se inscrevesse aí no meu canal, desse um like, deixasse seu comentário para ajudar no crescimento do canal. E se você também tem interesse em conhecer os meus cursos profundamente, você que tem interesse em aprender a improvisar lá do básico, desde o básico até o mais avançado, basta observar aqui abaixo da descrição, tem um link com todas as informações do meu curso. Bom, eu quero deixar dicas sobre como fazer finais de músicas. Existem algumas técnicas, nós chamamos de cadência. Uma é a mais conhecida, a cadência perfeita, aquela que nós encerramos diretamente. Nós fazemos 2, 5, 1 e acaba. Existe a cadência plagal e existe a cadência de engano. Eu quero falar de alguma, mas no sentido mais prático do nosso dia a dia, nos estilos de músicas que nós encontramos mais populares dentro da linguagem jazzística, do blues, do pop. Portanto, eu quero deixar na dica de hoje algumas possibilidades de fazer uma finalização prática, aquela que é conhecida por vários músicos e que deixa mais sofisticada a finalização, fugindo um pouco das cadências óbvias, né? Aquela direta. Então, pensando em Dó maior, nós conhecemos como cadência definida aquela cadência que nós fazemos 2, 5, 1 e cai direto na tônica, né? Por exemplo, do berro que o gato deu. Eu fui direto, eu fiz 2, 5, 1 e finalizei a música. Mas há outras possibilidades, que é conhecida por muitos músicos, e algumas são técnicas de reharmonização que já são tradicionais. A primeira que eu queria falar é a cadência plagal, a cadência do amém, né? Como seria isso? É aquela cadência que nós fazemos 2, 5, 1, termina, mas a gente ainda dá faz um rabicho, né? Aquele famoso Fá menor, né? Então nós fazemos 2, 5, 1, aí damos uma esticadinha, Fá menor, depois voltamos pro Dó maior, que seria o amém, né? A gente já viu isso em corais, por exemplo, do berro que o gato deu, amém, né? Então essa é muito conhecida nos corais. Agora, esse Fá menor, de onde ele saiu? Bom, este Fá menor é muito utilizado nessa cadência plagal, ou a cadência que a gente estica um pouquinho. Já acabou a música, mas a gente estica mais um pouco, né? E esse acorde Fá menor tem relação com acordes de empréstimo modal. Por quê? O Fá menor é o acorde de quarto grau da sua homônima, que é o Dó menor, do campo harmônico de Dó menor. Então é muito comum, em acordes de empréstimo modal, a gente pegar acordes emprestados da homônima. Então, Dó maior, a homônima de Dó, Dó menor. E pegamos esses acordes do empréstimo modal para fazer esses tipos de cadência, né? Principalmente na cadência plagal. Eu posso usar o Fá menor, também posso usar o seu relativo, que é o Lá bemol. Os dois acordes pertencem ao mesmo campo, ao campo harmônico de Dó menor. Então, fazer a mesma cadência. Do berro que o gato deu. Ok? Eu ainda posso esticar um pouco mais, eu posso utilizar 3 acordes. Eu ainda posso utilizar 3 acordes do campo harmônico de Dó menor, que seria o Fá menor, que é o quarto grau, o Lá bemol, que é o sexto bemol, e ainda o Si bemol, que é o sétimo. Então ficaria do berro que o gato deu. Olha que interessante. Portanto, se você não teve lá tempo para criar um arranjo, algo muito especial para o seu final de música, portanto, você pode utilizar essa técnica da cadência plagal, ou a cadência do amém, com os acordes de empréstimo modal, né, do campo harmônico de Dó menor, e utilizar aí no seu final. Do berro que o gato, Lá bemol, Fá menor, Si bemol e Dó. Ok? A segunda cadência que nós utilizamos chama de cadência de engano. É aquela que a gente finge que vai para o final, mas não vai. A gente vai para um outro lugar. E normalmente vai sempre para o relativo. Então, ao invés de terminar no Dó, eu termino no Lá menor. E aí dá uma sensação de engano. A música fica pedindo um rabicho, né? Então, se eu fizer a mesma coisa, ó. Do berro que o gato deu. E é muito comum, depois desse Lá menor, como cadência de engano, ainda fazermos o Ré7. É muito comum a gente ouvir isso nos arranjos, né? Então, Lá menor, Ré7, mas esse Ré7 a gente acrescenta a 11ª aumentada aqui, né? Então, portanto, seria do berro que o gato deu.
faço 2, 5, aí eu posso finalizar em seguida, né? Portanto, vocês percebem que na primeira vez que eu fiz a cadência, deu uma sensação de que não acabou a música, né? Do berro que o gato deu. Do berro que o gato deu. Do berro que o gato deu. Agora é interessante, eu posso também juntar as duas cadências. Eu posso fazer essa de engano juntando com a outra que é a plagal, que é a do amém. Então eu posso fazer assim, ó. Do berro que o gato deu. A de engano. Do berro que o gato deu. A do amém é aquela que a gente estica, né? Após o final. O final já aconteceu, mas a gente dá uma esticadinha. Então, juntando novamente as duas cadências. Do berro que o gato deu. Cadência de engano. Do berro que o gato deu. Amém. Né? Ok? Deu para entender? Então, nós temos aí duas possibilidades de arranjo. Quero falar de algumas técnicas que a gente encontra nas músicas populares, principalmente no pop, na música gospel, que é o modo lídio no final. Então, é muito comum a gente utilizar essa técnica aqui, ó. Faz o 2, 5. Ao invés de terminar no 1 direto, a gente faz o modo lídio. Percebe? Eu fiz o quê? O que seria o modo lídio? É o acorde maior com a 11ª aumentada, né? Com a quarta aumentada. Então seria a escala maior com a quarta aumentada. Então aí nós temos o modo lídio, né? Então qualquer acorde maior com sétima maior com a 11ª aumentada, nós chamamos de modo lídio. Então eu posso fazer a mesma cadência, ó. Do berro que o gato deu. Do berro que o gato deu. Para dar aquela tensão de final, né? Dar aquela cor. Então, para não terminar direto, não terminar no seco. Para não terminar no seco. Por exemplo, é muito comum no meio gospel encontrar esse modo lídio sem a sétima maior. Então seria do berro que o gato deu. Toco nona e aí, ó, logo em seguida, tá vendo? Eu faço esse modo lídio. Existem outras possibilidades, aquelas que são mais livres, que nós encontramos nos acordes sus, encontramos também com acordes em intervalos de quartas, partindo do primeiro acorde do empréstimo modal que nós escolhemos. Por exemplo, o que seria isso? Então, Lá bemol seria um acorde de empréstimo modal. Né? E aí eu desenvolvo esse mesmo tipo de acordes em intervalos de quartas justas, né? Que seria isso aqui, ó, Lá bemol. Vou fazer aqui para vocês identificarem melhor esses intervalos de quarta justa. Então, seria isso aqui, ó. Só que eu vou sair daqui, ó. Então, se eu fizer mais ou menos assim, ó. Do berro que o gato deu. Então, esse tipo de técnica também serve muito para fazer um final quando você não tem tempo de ensaiar. Você pode fazer isso com um acorde maior que sétima maior. Você pode fazer isso também com sus. Alguns arranjadores, principalmente harmonizadores, os pianistas, fazem, principalmente os americanos, eles gostam de usar o acorde sus. Então seria... Portanto, partindo desse Lá bemol, que é um acorde de empréstimo modal, fazendo em quartas justas, eu posso fazer esses intervalos de quartas com um acorde maior que sétima maior, com sus. Posso fazer com modo lídio, tudo lídio, todos os acordes lídio, e seguir até chegar no Ré, que depois tem a sua quarta, que é o Sol, para terminar no Do. Então, portanto, este é um tipo de finalização um pouco mais livre. Existe também um outro tipo de finalização, que nós chamamos de acorde de apogiatura. É um pouco menos usado, que seria utilizar o acorde diminuto no próprio primeiro grau como acorde de apogiatura. Então seria assim, ó. Do berro que o gato... Viu? Que interessante? Então eu faço o acorde diminuto para dar uma retardada no final, depois eu caio no Dó. Existem algumas finalizações que são muito tradicionais no jazz e no blues.
Eu quero falar primeiro do blues. O blues, existe uma finalização que é muito comum se eu estivesse tocando algo em dó. De repente eu estou quase chegando no final de uma cadência de blues, né? Que seria sol. Para não terminar nesse dó seco. Então é muito comum no blues fazer alguns tipos de finalização no blues que são tradicionais. Por exemplo, um é esse aqui, ó. Que seria isso aqui, ó. Tônica, depois o mesmo acorde com a terça no baixo, quarta justa, quarta aumentada, depois quinta justa, né? Então isso, todo mundo já ouviu isso aqui em algum momento, né? Então eu tô lá. Para não acabar seco, então fica, né? Ainda tem esse rabicho aqui no final, né? Ok? Então isso é muito comum no blues. Então se você não tem nenhum arranjo para fazer no blues, para não acabar seco, você pode fazer essa técnica de baixo e andando do baixo, inverter, indo para terça, quarta justa, quarta aumentada, quinta justa e acabar. Então é muito comum também no final de blues usar esse intervalo aqui, ó, de quinta justa do acorde de dó e a tônica do acorde de dó, que é o dó. Só que aí vai acontecer o seguinte, essa quinta vai descer para quinta diminuta, quarta justa, até chegar na terça. Então fica. Mas sempre alternando com a tônica, que é o dó aqui, ó. Né? Então eu vou fazer isso aqui no agudo, ó. E aí existem várias aberturas, né? Podemos fazer em outros lugares também. Por exemplo, aqui. Né? Então, eu posso até juntar os dois. Né? E colocar uma nona aumentada aqui no acorde de dó. E para terminar, eu gostaria de falar do jazz. O jazz existe alguns finais bem tradicional. É muito comum no jazz, nos trabalhos de jazz ou nas gigs de jazz, você chega para tocar e não tem arranjo, né? A gente toca na forma mais standard. E nessas formas standard, existem alguns finais bem tradicionais, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o final do All of Me, que é uma música bem conhecida, ó. Para não acabar seco assim, tá vendo que eu acabei? Existem algumas técnicas de finalização no jazz. Então eu vou deixar duas como dica, tá bom? Então novamente, ó. Ok, todo mundo já ouviu isso aqui em algum momento, né? Quem assistiu os programas do Jô Soares vai lembrar disso aqui, né? O que seria isso? Eu fiz a tônica no agudo aqui, a nota dó, a tônica, com a terça, que vai subindo, a terça, Fá natural, Fá sustenido, terça, Fá natural, Fá sustenido, e acaba na quinta. Né? Novamente, então ficaria. Outra que também é muito comum é a que é feita só com baixo, né? Então, seria isso aqui, ó. Essa nós encontramos nos arranjos do Duke Ellington. O Duke Ellington fez uma música chama Take the Train. No final, a gente usa essa técnica da terça do tom, terça que vai subindo, quarta justa, quinta aumentada, até chegar na quinta justa. Então, vou fazer com a música All of Me, ó. Existe uma infinidade de técnicas de finalizações. Então, se você quiser aprender outros tipos de arranjo de finalização, é muito importante observar os discos e as gravações, que cada gravação tem um arranjo interessante e é muito bacana você pegar isso como referência, ok? Então esta é a dica de hoje. Bom estudo a todos e até breve.